Esta pintura parece retratar apenas dois homens importantes. Eles estão elegantemente vestidos. Ao redor deles, existem objetos caros, instrumentos científicos e símbolos que parecem representar conhecimento e poder. À primeira vista, tudo parece perfeitamente organizado. Mas existe algo no centro da imagem que não parece pertencer àquele lugar. Uma forma estranha, distorcida, quase impossível de identificar. E talvez seja exatamente esse o ponto. Por quê? Quando observamos a pintura de um determinado ângulo, essa forma começa a fazer sentido. O que parecia apenas uma distorção se transforma em uma imagem reconhecível. Um crânio. A técnica utilizada aqui é conhecida como anamorfose. O artista criou uma imagem que não pode ser compreendida completamente quando observada de frente. É preciso mudar a nossa posição, mudar o nosso ponto de vista. Então, aquilo que estava escondido se revela. Mas talvez exista uma mensagem ainda mais profunda nessa escolha. Os personagens estão cercados por objetos que representam conhecimento, ciência, música e poder. Tudo aquilo que os seres humanos construíram para compreender o mundo. E, no meio de tudo isso, está a morte. É como se a pintura nos lembrasse de uma coisa que tentamos esquecer. Podemos acumular conhecimento. Podemos conquistar poder. Podemos construir grandes coisas. Mas existe uma certeza que permanece escondida em algum lugar da imagem. A nossa própria mortalidade. E talvez seja justamente por isso que o crânio esteja escondido. Porque, assim como acontece na vida, nem sempre percebemos aquilo que está diante de nós. Passamos a maior parte do tempo olhando para aquilo que consideramos importante. O conhecimento, a riqueza, o poder, a posição que ocupamos no mundo. Os objetos que conquistamos, as coisas que construímos. Mas, em algum momento, somos obrigados a perceber que tudo isso é passageiro. E Oben parece ter encontrado uma maneira extremamente inteligente de nos lembrar disso. Ele colocou a morte dentro da pintura, mas não em um lugar onde pudéssemos encontrá-la facilmente. Ele a distorceu, escondeu, tornou-a quase invisível. Para enxergá-la, precisamos mudar a maneira como estamos olhando. E talvez essa seja a verdadeira mensagem escondida nessa obra. Talvez o crânio não esteja ali apenas para representar a morte. Talvez ele represente aquilo que escolhemos não enxergar. Porque enquanto observamos os dois homens, seus rostos, suas roupas e todos os objetos que os cercam, nossa atenção naturalmente se concentra naquilo que parece importante. Mas existe algo muito maior acontecendo naquela cena. O tempo está passando. E nenhum dos elementos representados naquela pintura pode escapar dele. Nem os homens, nem o conhecimento, nem a riqueza, nem mesmo a própria obra. Séculos se passaram desde que Oben colocou seus pincéis sobre aquela tela. Os homens retratados já morreram. O mundo em que eles viveram desapareceu. As roupas mudaram. As cidades mudaram. A ciência avançou. E muitos dos objetos que pareciam representar o futuro naquela época hoje pertencem ao passado. Mas o crânio continua lá, escondido, silencioso, esperando que alguém perceba sua presença. E talvez exista uma última ironia nessa pintura. Para descobrir o que realmente está escondido nela, precisamos fazer exatamente aquilo que a obra parece nos ensinar. Precisamos mudar nosso ponto de vista. Por quê? Quando olhamos diretamente para o mundo, enxergamos apenas aquilo que está diante de nós. Mas quando mudamos o ângulo, quando observamos com mais atenção, quando começamos a questionar os detalhes, aquilo que estava oculto começa a aparecer. E talvez seja por isso que The Ambassadors continue despertando tanta curiosidade tantos séculos depois. Talvez o verdadeiro mistério dessa pintura não seja descobrir o que o crânio significa. Talvez seja entender por que precisamos mudar nossa maneira de olhar para perceber algo que sempre esteve ali. Afinal, quantas coisas na nossa própria história permanecem escondidas simplesmente porque ainda não aprendemos a olhar para elas do ângulo certo? A investigação termina aqui, mas a história continua. Agora é a sua vez de investigar. Deixe o seu like,
Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que você descobriu. Até a próxima investigação.